Agradeço a liderança também dessa igreja, nosso pastor que tão carinhosamente nos convidou. Cumprimento também os irmãos que estão aqui na nossa retaguarda. Que Deus venha os abençoar. Amém? Glória a Jesus. Eu vou ler a palavra do Senhor em Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz assim: Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado, nessa noite nós estamos diante da Tua presença. Senhor, nós entramos a essa casa para poder Te prestar um culto de louvor e adoração. Amado, eu quero Te pedir que durante, Senhor, a transmissão dessa palavra, o Teu Espírito Santo venha operar, Senhor, em cada vida e em cada coração que aqui entrou. O Senhor tem liberdade, Deus, para falar o meu coração segundo a Tua vontade, a Tua maneira. Eu Te peço que não seja, Senhor, simplesmente a minha voz nessa noite a falar o coração da Tua igreja, mas que seja o Senhor a falar com cada um que aqui entrou. Fala, Senhor, segundo a Tua vontade. Fala segundo o Teu querer. O Senhor tem liberdade para batizar com o Espírito Santo, para tocar, para curar, para operar, Senhor, durante, ó Pai, esse culto. Eu Te peço, amado, nessa noite, fica conosco, porque eu sou totalmente dependente do Senhor e da Sua graça. Em nome de Jesus, assim eu oro, já Te agradecendo. Amém e amém. Pode se sentar. Irmãos, na tarde de hoje, eu estava na minha casa, eu orei ao Senhor e eu pedi para que Deus colocasse no meu coração uma palavra para que eu pudesse transmitir ao teu coração. Então Deus me fez compreender um pouquinho a respeito da história de Jonas. Eu já queria fazer uma pergunta aqui nessa noite: tem profetas aqui nessa casa? Só quem é profeta, levanta a tua mão e glorifica ao Senhor. Nessa noite o Senhor, Ele vai falar com a tua vida, amém? Você crê? E enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo foi falando comigo, e eu pude perceber na história de Jonas. É uma história bastante conhecida, mas eu gostaria de trazer ela novamente ao seu coração, porque a palavra do Senhor, ela se renova. Passa o céu e passa a terra, ela permanece a mesma, ela é infalível, ela é inerrante. A Bíblia diz assim, que certa vez o Senhor disse a Jonas: Jonas, vai a Nínive e prega contra aquela cidade, porque a maldade daquele povo subiu até o meu coração. Quando Jonas escutou aquelas palavras do Senhor, a Bíblia diz que ele decidiu fugir da presença do Senhor, de tal maneira que ele desceu a Jope. E quando ele chegou em Jope, ele se deparou com uma embarcação que estava indo para Tarsis. Só que interessante que quando ele se depara com aquela embarcação, a Bíblia faz questão em relatar que Jonas compra, aleluia, a passagem para ir até o lugar aonde Deus não o havia mandado. E quantas vezes, irmãos, isso também não acontece comigo e com você? O Senhor, Ele nos dá uma missão, Ele nos dá um direcionamento, mas diante de algumas questões humanas, algumas questões particulares, nós temos a tendência de rejeitar a voz de Deus e fazermos aquilo que está no nosso coração. Mas a Bíblia já é clara em dizer que o nosso coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas. É por isso que, independente de qual seja a ordem do Senhor para mim e para a tua vida, mesmo que aos seus olhos aquilo possa parecer estranho de princípio, eu já quero dar um conselho para você nessa noite. Quando Deus falar com você, atenda a voz do Senhor. A
Bíblia diz assim que há caminhos que para o homem parece caminho de vida e de esperança, mas o seu final são caminhos de morte. Ou seja, eu posso olhar com a minha limitação humana e contemplar algo e pensar que aquilo é positivo, mas Deus, que vê além daquilo que os meus e os seus olhos enxergam, Ele sabe qual é o destino, aleluia, que vai acontecer quando nós obedecemos a voz dEle. A visão de Deus não é limitada, a visão de Deus não é como a visão humana, que olha pela aparência. A Bíblia diz que certa vez Ló olhou para as campinas verdejantes e pensou que lá seria o melhor lugar para habitar, mas uma coisa que Ló não sabia, é que lá estava, aleluia, homens que não serviam ao Senhor. E a Bíblia diz que Ló passa ali então grandes provações em Sodoma e Gomorra. Quantas vezes nós não falhamos por queremos andar por vista, mas eu entendo que o crente ele não anda por aquilo que ele vê, ele anda por aquilo que ele espera na palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. Eu quero dizer para você que você não está servindo ao homem, você está servindo aquele que é o autor e consumador da tua fé, e se ele disse vai, pode ir sem medo, que é Ele quem vai garantir para você a vitória, viu? Só que Jonas tinha algumas questões pessoais que o fazia não desejar ir até Nínive. Nós sabemos que Nínive era a capital da Síria. A Síria vivia em conflitos com Israel. Como é difícil, irmão, muitas vezes nós nos depararmos com pessoas que fizeram tão mal para nós, pessoas que fizeram mal para nossa casa, para nossa família, para os nossos amigos, e aí nós temos uma tendência de querer nos afastar daquilo que nos fez mal. Só que sabe o que eu entendo? Há momentos na nossa vida que nós vamos ter que passar por cima do nosso orgulho, há momentos na nossa vida que nós vamos ter que apresentar a nossa ferida ao Senhor, dizer: Deus, cura, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Sabe o que a Bíblia diz? Quando fores apresentar ao Senhor alguma oferta, lembra-te, tem alguém que tem algo contra ti? Se alguém tiver algo contra ti, vai você lá primeiro, se acerta com o seu irmão e depois vem ofertar. Bruna, mas não foi eu quem fiz, não foi eu quem falei, não foi eu quem feri. Quer dizer então que eu vou ter que ir até diante daquele que me feriu? Sim. Aleluia! Mas Jonas prefere comprar uma passagem para outro lugar do que encarar aquilo que para ele foi motivo de sofrimento e de aflição. E quantas vezes nós não temos a tendência também de sair fora dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, achando que a nossa direção é melhor, e pagamos por isso um alto preço, por desobediência à voz de Deus. Só que eu entendo que quando Jonas desceu a Jope, ele estava pensando que ele iria fugir da presença do Senhor. Mas aí eu me lembro do Salmo de número 139, que diz assim: para onde fugirei eu da tua presença? Se eu for até o mais profundo, ali o Senhor está. Não há como fugir da presença de Deus. Sabe o que Deus falou ao meu coração nessa noite? Ei, eu fiz um chamado na tua vida, eu te escolhi, eu te separei, não tem como fugir da minha voz, não adianta. A minha voz está falando, e está na hora de dar ouvidos. A Bíblia diz assim, que Samuel ficou lá no templo ajudando Eli na organização do templo. Samuel ainda era um menino quando foi entregue por sua mãe. Ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Mas a Bíblia diz que certa vez, com o passar dos anos, Deus chama Samuel no meio da noite. E a Bíblia diz que Deus falou: Samuel, Samuel. Samuel a princípio não entendeu que era Deus, porque servia a Eli, logo pensou: é o meu senhor Eli que está me chamando. Só que a Bíblia diz que aquela voz continuou insistindo, falando com Samuel.
E aí ele diz para ele assim: olha, Samuel, não sou eu quem está te chamando. Da próxima vez que essa voz chamar você, você vai se colocar de pé e vai dizer: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia! Eu entendo que naquele momento Samuel não tinha um discernimento da voz de Deus, mas ele que estava dentro do templo já servia ao Senhor há algum tempo. Ele pôde perceber que era Deus quem estava querendo falar com o menino Samuel. Sabe o que Deus está falando para mim, para você nessa noite? Ei, eu estou tentando falar ao teu coração. Eu estou tentando falar contigo. Eu estou tentando te levantar como profeta. Mas se você não estiver entendendo a minha voz, não tem problema. Procura quem pode te ajudar. E a tua história nunca mais vai ser a mesma. A Bíblia diz que naquela noite Samuel foi levantado como um grande profeta do Senhor. Será que você está entendendo o que Deus está falando ao meu e ao teu coração nessa noite? Quando Deus nos vocaciona para algo, quando Deus nos chama para algo, principalmente para a função de profeta. E eu já quero deixar bem claro que profeta não é somente aquele que coloca uma mão e profetiza, não. Profeta é todo aquele que escuta a voz de Deus e transmite a voz de Deus ao povo. Aleluia! Se Ele me chamou, se Ele te chamou, o que Ele está querendo de mim, de você nessa noite é: Senhor, eu vou me colocar de pé. E se o Senhor quer que eu vou, aleluia, para Nínive, é para Nínive que eu vou. Aí a Bíblia diz então que ele pega aquela embarcação indo para Tarsis, e de repente acontece algo que Jonas não está esperando. O Senhor manda um vento naquele mar, e a Bíblia diz que o barco começa a se balançar, começa a se mover a ponto de quase quebrar. Os marinheiros que estão com ele começam a perceber que alguma coisa está errada. E aí então eles começam cada um por si a clamarem os seus próprios deuses. Começam a pedir socorro aos seus próprios deuses. Mas aonde está Jonas? Jonas está lá no fundo. Jonas está dormindo naquele navio. E aí de repente, diante daquele clamor que eles levantaram aos seus deuses, e nenhuma resposta diante daquela fúria do mar, a Bíblia diz que o mestre do navio desce, chega diante de Jonas e faz essa pergunta que nós lemos: ei, declara-me tu. Aleluia, perdão irmãos, me perdi aqui. Ei, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Está percebendo isso? Jonas estava em desobediência, mas estava dormindo. E é isso que muitas vezes acontece comigo e com você. Quando nós desobedecemos a voz de Deus, às vezes Deus permite algumas situações para nos chacoalhar, para nos movimentar, para nos despertar desse sono. Aleluia! Jonas, que servia ao Senhor, não conseguia perceber o que estava acontecendo, até que alguém chegou diante dele e disse: Jonas, o que está fazendo aí dormindo, Jonas? Olha o que o pastor disse aqui no começo desse culto. Olha o que nós estamos contemplando: guerras, fomes em vários lugares do mundo, pandemias, sinais da volta de Jesus. Mas nós estamos fazendo como Jonas, nós estamos deitados, dormindo. Alavassuri me andarai. Mas Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, Jonas, desperta desse sono, porque eu tenho te chamado. Desperta, porque tu é profeta, Jonas. Não é mais um marinheiro qualquer, não. É profeta do Senhor. Aleluia. E nós estamos precisando de profetas nessa geração. Gente que não tem medo de anunciar aquilo que Deus quer que nós falemos. Aí a Bíblia diz que ele se levanta. E aí agora os marinheiros, percebendo que nada acontecia, pegaram então e tiraram sortes. E a sorte caiu em Jonas. Eles pensaram: bom, nós precisamos entender o que é que está acontecendo.
Porque alguma coisa para além do natural está acontecendo. Isso aqui não é apenas um vento normal, não. Tem algo que está ocorrendo que nós não sabemos. Sabe que Deus está falando comigo, com você? Ei, a embarcação da tua casa está balançando, né? Tem algumas áreas da tua vida que de repente começou a balançar e você não está entendendo. Sabe o que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você? Ei, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E me dará vai, suri me andalava, chui andarai. A Bíblia também relata uma história aonde diz que Jesus deu ordem aos seus discípulos e disse: passem para o outro lado. Mas o próprio Jesus não entrou com os seus discípulos naquela embarcação, apenas deu a ordem e os discípulos começaram então a navegar. Jesus se afastou para orar e de repente, por volta das 3 horas da manhã, a Bíblia diz que começou um grande vento a bater nas águas, e as águas batiam no barco, batiam na embarcação. E eles começaram a atemorizar-se, a sentir medo diante daquilo. Só que Jesus estava caminhando ainda e eles não estavam compreendendo. A Bíblia diz que Jesus estava passando como quem ia adiante. De repente eles olharam e pensaram: ah, meu Deus, é um fantasma. E agora o que nós vamos fazer? A embarcação balançando e alguém que nós não conseguimos ter clareza está caminhando na nossa direção. São 3 horas da manhã e eu não consigo enxergar nada. De repente Pedro vira e fala assim: ai meu Deus do céu. Jesus fala assim: ei, não temas, sou eu. Não temas. Aí Pedro fala: se é o Senhor mesmo, deixa-me ter contigo por sobre as águas. Aquela situação que os discípulos estavam passando era algo que o próprio Jesus programou para que a fé deles fosse trabalhada, aperfeiçoada. Tem ventos na nossa vida que não se dão por desobediência. Tem ventos na nossa vida que se dão para que a minha fé e a sua fé seja aumentada. Se a sua embarcação está balançando nessa noite, Deus está dizendo para você: ei, eu vou mostrar para você o que é que está acontecendo no meio desse mar. Fica tranquilo, é o Senhor querendo aumentar a tua fé. Lá vai a Súria. Lembra de Lázaro? Não foi ele quem disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Marta, Marta, se creres verás a glória de Deus. Lázaro morreu, mas quando ele chegou ele disse: tira a pedra, porque hoje aqui vai ter ressurreição. E ele disse: Lázaro. De repente, aleluia, a morte não pôde o conter. Ele escutou a voz do mestre, ele começou a caminhar, atado por faixas, mas caminhando, porque ele não caminhava pela sua capacidade, mas porque a palavra de Deus alcançou aquele coração. Talvez você pode olhar para você e dizer assim: mas eu já não tenho força, essa área da minha vida morreu. Mas ele está dando uma ordem para você: ei Pedro, você crê? Então caminha por sobre as águas. Ei Lázaro, está morto, não tem problema, a minha voz está te chamando. Você pode andar atado com faixa mesmo, porque eu estou ressuscitando. Arabaia, Súria. Mas naquela ocasião, o que se dava era uma desobediência de Jonas. E às vezes Deus também nos permite passar por momentos de dificuldade quando estamos em desobediência. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ensinar a ouvir a voz dEle, porque a vontade dEle é sempre melhor do que a nossa. Aí a Bíblia diz assim, que eles perguntaram para Jonas: quem és tu? Ele disse: eu sou hebreu, eu sou servo do Senhor. Melhor dizendo, eu sou profeta. Eu estou fugindo da voz de Deus. Aí eles olharam para Jonas e disseram assim: olha só, nós estamos falando de gente ímpia, de gente que não servia o Deus de Israel. Eles olharam para Jonas e falaram: por que é que você fez isso, Jonas?
Qual é o segredo? Você conhece o teu Deus. Você sabe o que você deve fazer, Jonas. Porque profeta de Deus conhece a voz de Deus. Profeta de Deus sabe o caminho que tem que trilhar para poder agradar ao Pai. Jonas, o que é que nós temos que fazer para que esse vento cesse? Aí Jonas falou assim: olha, é muito simples. É só me jogar no meio desse mar que o vento vai cessar. Aí a Bíblia diz assim, que mesmo diante daquele direcionamento de Jonas, eles não jogaram Jonas no mar logo a princípio. Eles continuaram remando, continuaram tentando chegar em terra firme. Mas quanto mais eles remavam, mais o vento ficava contrário. Quanto mais eles tentavam, mais a embarcação balançava. Sabe o que Deus falou comigo? Tem gente que está lutando contra a voz de Deus. Ele disse para mim: Bruna, até quando vai lutar contra a minha voz? Os marinheiros pensaram assim: não, é que se a gente jogar Jonas aqui, ele vai morrer, e ai de nós, porque ele é servo do Senhor. Nós não podemos fazer isso com o profeta de Deus, não. Mas eles não entendiam que profeta é cuidado por Deus. Está entendendo? Tem situações na minha e na tua vida que podem parecer, aleluia, que vai ser o nosso final. Mas se nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele vai dar um jeito, vai alcançar a minha e a tua vida, aleluia, e vai te surpreender. Mas se tem profeta fujão nessa noite, também não tem problema não. Ele te escolheu, e se necessário for, ele entra no meio desse mar, manda um peixe para te pegar, mas ele vai te colocar no centro da vontade dele. Aleluia. Aleluia. Só que aí, irmãos, é interessante que quando eles jogam Jonas no mar, eles dizem uma coisa que me chamaram muita atenção. Eles dizem assim: aleluia, ah Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Está entendendo? Que quem é profeta de Deus, por onde passa, gera temor no coração. Até os marinheiros que não serviam começaram a orar ao nosso Deus, e a dizer: Senhor, não cobre de nós o sangue desse homem não, porque esse vento nós não estamos conseguindo conter. Sabe o que acontece, irmãos? Aquele vento era da própria mão de Deus. Tem ventos na nossa vida que parece que vai levar tudo embora, e o Espírito Santo me diz que entrou pessoas aqui com o coração doendo, com lágrimas nos olhos. Está pensando, esse vai ser o final? Deus está dizendo para você: não, esse vento não é para te destruir, esse vento é para colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele está dizendo: eu vou começar a organizar algumas coisas, eu vou começar a colocar cada coisa no seu lugar, porque você, Jonas, tão pequenininho, fez uma confusão aí. Ai, Jonas, não me obedeceu, mas tu és profeta, eu te escolhi, eu vou soprar e vou te conduzir. Arabaia, Súria, andarava séria. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jonas cai no mar, o Senhor manda um grande peixe que engole Jonas vivo. E eu entendo que na verdade nada mais aconteceu do que Jonas ter trocado de embarcação. Ele saiu da embarcação que levava ele para fora do propósito e entrou numa embarcação que o levava para dentro do propósito. Bruna, como assim? Um peixe? Sim. É melhor estar dentro de um peixe conduzido por Deus do que estar numa embarcação ausente da vontade de Deus. Está entendendo? As condições podem não ser muito boas. Quando Jonas faz a sua oração no capítulo de número 2, eu acho lindo porque ele diz assim: algas cercaram o meu pescoço. Está entendendo? Eu estou num lugar escuro, dentro de um grande peixe, mas ele ouviu a minha voz e atendeu o meu clamor, e muito em breve eu vou oferecer
oferecer sacrifício em gratidão. Como assim, Jonas? Está dentro do ventre do peixe e está agradecendo? Tá, porque ele sabia que a mão de Deus estava ali com ele. Todas as vezes que nós reconhecemos os nossos erros e as nossas falhas, o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso para nos receber quando o arrependimento do nosso coração é sincero. Estou dentro de um peixe, sim. Não sei para onde eu estou sendo conduzido, não. Mas uma coisa eu sei: tudo está no controle de Deus. Aí a Bíblia diz assim que agora o peixe vai deixar Jonas lá no destino inicial, aonde Deus disse para ele que ele devia ir. Jonas chega em Nínive e começa a pregar a palavra do Senhor. E ele começa a dizer assim: olha, Deus vai destruir essa cidade, porque a malícia de vocês subiram até Deus. Dentro de 40 dias vai haver uma destruição nesse lugar. A sentença era destruição. Só que a Bíblia diz assim que quando o povo ouviu as palavras de Jonas, o povo começou a orar, o povo começou a se humilhar, o povo se arrependeu, vestiu de saco, começou a jejuar e Deus agiu com misericórdia. Rabaia suri me andarava, xere me andarai. Ei, lembra de Ezequias? A Bíblia diz que um dia Isaías entrou na casa dele e falou: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Ei, era uma sentença. Só que aí Ezequias fez uma coisa que eu e você nós precisamos às vezes aprender. Ele virou o seu rosto para a parede e começou a falar com o Senhor. Nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus. Em alguns momentos nos afastar da multidão, entrar no secreto, falar com aquele que te escuta, falar com aquele que te ouve, que te conhece. A Bíblia diz que ele começou a dizer: Senhor, lembra-te de mim, lembra de quem eu tenho sido na tua presença. E enquanto ele orava, Deus deu uma ordem para Isaías e disse: volta, porque decidi mudar a sentença. Diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida na vida dele. Deus está dizendo aqui nessa noite: ei, eu estou mudando sentenças hoje aqui. Ele está mudando sentenças hoje aqui. A Bíblia diz assim, aleluia, que agora Deus escuta o clamor de Nínive. E Deus, como é um pai bondoso, misericordioso, e a Bíblia diz assim que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos encravados, surdos, para que não possam ouvir. Ele ouviu o clamor de Nínive. E nessa noite ele está ouvindo o meu e o seu clamor. Ele está ouvindo a nossa oração. A Bíblia diz então que Deus mudou a sentença de Nínive. E agora Jonas vai embora. Sai da cidade. Monta para si uma barraca. Entra lá debaixo e começa a dizer assim: bom, eu vou esperar para ver o que vai ser agora de Nínive, né? Vamos aguardar, porque eu bem sabia que tu és um Deus bondoso, misericordioso. Mas o Senhor me mandou aqui. Eu disse uma palavra. E agora o Senhor mudou a sentença sobre o povo. Sabe que Deus falou comigo e com você? Aleluia, comigo nessa noite para trazer para você. O profeta de Deus tem que estar disposto a dar cara a tapa, a dizer aquilo que Deus manda. Agora o que Ele vai fazer com aquilo que eu e você nós proclamamos segundo a vontade dEle é com Ele. Era propósito de Deus. Em Jonas a palavra é dura, mas a sentença vai ser de amor. Aí ele falou assim: não, é melhor a morte. Talvez ele tenha se sentido envergonhado, ou sentindo que aquilo não era justo, né? Como também foi o caso do irmão do filho pródigo. O menino saiu
fez o que não devia, mas um dia reconheceu o seu erro e decidiu voltar. A Bíblia diz assim, que quando o menino vai voltar, o pai está recebendo, esperando de braços abertos. Já tinha o cordeiro preparado, disse: Marta, porque hoje vai ter festa aqui nessa casa. O meu filho que estava morto reviveu. Mas o menino não entendeu. Olhou e falou: pai, eu estou aqui há tanto tempo e o Senhor nunca mandou matar um animal para poder comemorar com os meus amigos. Aí o pai dele disse para ele assim: você não está entendendo, meu filho, tudo que é meu é teu também. Para de questionar. Aleluia! É motivo de festa. Nínive se arrependeu. Mas Jonas ainda não conseguia compreender dessa maneira. Aí sabe o que Deus fez? Porque assim, quando nós endurecemos o nosso coração, o Senhor, Ele permite nós passarmos alguma situação para nos ensinar na prática. Se a minha palavra não ouve, então a prática vai ensinar você. Aí ele estava lá dentro daquela cabaninha preparada. Aí a Bíblia diz que de repente Deus fez crescer uma boboreira. E a Bíblia diz que Jonas ficou muito feliz, porque ele viu o crescimento daquela boboreira. Um crescimento tão rápido. Mas conforme ela ia crescendo, ela ia tampando a cabeça de Jonas daquele sol terrível. Aí sabe o que Deus fez? No outro dia mandou um bicho lá naquela boboreira. E a Bíblia diz que a boboreira secou. Aí Jonas muito se entristeceu. Olhou para aquela boboreira e falou: Deus, diante de tudo que tenho passado, diante do que aconteceu em Nínive, diante dessa boboreira, eu prefiro a morte. Aí sabe o que Deus disse para ele? Ô Jonas, é razoável essa tua indignação? Porque é uma boboreira que você não plantou, que você não cuidou, que você viu crescer de um dia para o outro, você pegou amor. Que dirá eu do povo de Nínive, Jonas? São mais de 120 mil homens, Jonas. Seu coração não conhece o que o meu coração conhece. No teu amor não existe um amor que está dentro do meu amor, dentro do meu coração. Está entendendo isso? O Senhor diz para ele: ei Jonas, eu conheço esse povo, Jonas. São 120 mil homens, mais animais, Jonas. A Bíblia diz que Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. Deus olhou para aquela nação e decidiu se compadecer. E nessa noite, aleluia, Ele me trouxe aqui para dizer para você: ei Nínive, não importa como você esteja, nessa noite o meu amor e a minha graça quer te alcançar. Ele falava isso comigo hoje enquanto eu orava. Ele dizia para mim: ei Nínive, eu estou te alcançando com a minha misericórdia, com a minha graça. Eu estou te alcançando com o meu amor. Arabassuri, a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Eu acho lindo. Olha o que Jesus veio nos dizer para concluir essa palavra. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 2 até o versículo de número 7. Olha isso. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 que estão no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Nessa noite aqui Deus está falando comigo e com você, e está nos apresentando
duas classes de pessoas: aqueles que Deus chamou para um chamado especial. E Deus está falando comigo e com você, mas nós estamos resistindo à voz de Deus. Ele está dizendo para você: ei Jonas, está na hora de cumprir o chamado, está na hora de obedecer, está na hora de fazer aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Tem profetas nessa casa, aleluia, e ele está dizendo: ei, aonde você colocar a planta do teu pé, eu te darei, estarei contigo. E ele está dizendo também para outra classe de pessoas que talvez entrou aqui, e nessa tarde eu me senti assim também, como Nínive. Ele está dizendo: ei Nínive, eu estou mudando a tua sentença hoje. Ei Nínive, o meu amor e a minha graça estão te alcançando. Oh, a lavassura, só quem crê nessa palavra, levanta a tua mão e glorifique ao Senhor.